Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é dessa saia que vai ser confeccionada utilizando esse ponto que tem um efeito incrível. Embora seja uma mini saia, você pode fazer ela do comprimento que você quiser. Se você quiser ver outros modelos de saias que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela e acessar a nossa playlist. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Bem, pessoal, e a gente vai começar o nosso tutorial já fazendo o planejamento da nossa peça. Com o planejamento, você vai conseguir fazer as modificações que você quer, sem precisar seguir exatamente o que eu vou mostrar. Porque pode ser que o que eu vou mostrar não seja interessante para a peça de vocês, tá bom? Então, é importante que vocês entendam que vocês podem mudar na peça de vocês. Bem, o primeiro passo é vocês definirem o comprimento que vocês querem que a peça de vocês tenham, tá? Então, vocês podem seguir uma medida de uma peça que vocês já tenham em casa, o comprimento de uma peça que você já tem em casa, ou com uma fita métrica, você vai medir da região onde você costuma usar o cós das suas peças até o comprimento que vocês querem que ela fique, tá bom? Eu vou aqui dizer que eu quero a minha peça com mais ou menos 40 centímetros de comprimento. Por que que eu falo mais ou menos? Porque é uma peça artesanal. Nem sempre é possível a gente cravar a medida que a gente escolheu por diversos fatores. Então, pode ser que fique um pouquinho mais de 40 a minha peça, ou um pouquinho menos, e isso é bem comum de acontecer, tá bom? Como vocês podem ver, a minha peça, ela tá dividida aqui por fatias. A gente tem aqui a fatia 1, que é a maior fatia, a fatia 2 e a fatia 3. E a gente vai construir a peça nessa ordem, ou seja, a gente vai começar por essa fatia maior, que é onde a gente vai fazer o nosso ponto principal, o ponto mais trabalhadinho aqui da nossa peça, o ponto mais complicado, tá bom? E a gente vai começar essa peça dessa linha bem aqui, é aqui que vai ficar nossas correntes iniciais para baixo, tá? Só que a gente precisa entender o quanto que a gente vai trabalhar essa primeira etapa até o momento de passar para a segunda. Então, vocês precisam definir, dentro da medida que vocês colocaram como comprimento para a peça de vocês, quanto em centímetros que vai ser dedicado para essa etapa aqui, tá bom? Eu vou fazer essa etapa com mais ou menos 25 centímetros. Essa é a minha escolha. A minha peça vai ficar uma saia relativamente curta. Se você quiser uma saia mais comprida, quiser fazer essa etapa maior, a peça mais comprida também, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum. Depois que você fizer essa etapa, a gente passa para a segunda etapa, para a segunda fatia, onde a gente vai trabalhar de baixo para cima. Essa parte aqui é onde a gente vai fazer apenas pontos altos, tá? O nosso cós, ele vai variar muito de tamanho. É você que vai decidir também o tamanho que você quer o seu cós. De repente, você nem quer igual ao meu, tá bom? Então, é isso, pessoal. É apenas isso que você precisa entender da peça de vocês. Agora, a gente vai começar a nossa peça. E, para começar, a gente também precisa de uma medida do seu corpo, que é a medida da circunferência do quadril. Na tabela que está aparecendo aí na tela de vocês, estão as minhas sugestões de circunferência do quadril para os tamanhos P, M, G e GG. Você pode seguir a tabela ou você pode tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar, que é sempre a melhor opção, tá bom? Então, vamos começar a nossa peça. Para começarmos a nossa peça, a gente vai fazer o nosso cordão de correntes iniciais, e esse cordão de correntes precisa ser múltiplo de 8, ou seja, você vai fazer 8 correntes, mais 8 correntes, mais 8 correntes, até você atingir o tamanho que você precisa. E o tamanho que você precisa é da circunferência do quadril que a gente determinou ainda há pouco, tá bom? Então, você, depois de fazer o seu cordão de correntes, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. O meu cordão de correntes aqui está pequeno, porque primeiramente eu vou fazer uma amostra do ponto e depois a gente vai trabalhar diretamente na peça, tá bom? Depois de você fechar o seu cordão de correntes, você vai fazer uma correntinha e no mesmo ponto, um ponto baixo, para você iniciar a primeira carreira. Fez aqui o ponto baixo? Vamos aqui pular 3 correntes da base, 3 correntes livres, e na quarta corrente você vai fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Formando assim um leque, tá? Vamos pular novamente 3 pontos da base e no quarto ponto a gente vai fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo que a gente acabou de fazer já é repetição do primeiro, então a gente vai a carreira inteira só fazendo esse leque. Pulamos aqui 3 correntes e na quarta corrente a gente faz 7 pontos altos juntos. Sete. Pula 3 pontos, no quarto ponto a gente faz um ponto baixo e a gente segue até o fim da carreira. Bem, cheguei aqui no finalzinho da carreira, para encerrar eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz da carreira, ficando a nossa primeira carreira dessa forma, cheia de leques, tá bom? Vamos agora para a próxima carreira, fazendo 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, a gente vai trabalhar voltando sobre essas 8 correntes, tá bom? E eu vou começar fazendo meio ponto alto. Como é que a gente faz o meio ponto alto? Primeiramente, a gente laça a agulha no fio. Aqui, eu vou fazer esse meio ponto alto na quarta corrente, contando de cima para baixo. 1, 2, 3, e na quarta corrente, eu vou colocar a agulha e vou laçar novamente, e vou puxar. Aqui, você observa que eu tenho 3 laçadas na agulha. Eu vou laçar de novo, e no caso do meio ponto alto, eu já passo essa nova laçada por dentro de todos os pontos de uma vez. Isso aqui é um meio ponto alto. Vou fazer uma correntinha, e no ponto seguinte da base, eu vou fazer um ponto alto. Eu imagino que você entenda, que você saiba fazer esse ponto alto, que é um ponto básico do crochê, mas eu vou explicar aqui como ele é feito, para que você entenda a continuação da nossa peça, tá bom? Para fazer um ponto alto, você também laça apenas uma vez a agulha, entra aqui na base, no ponto seguinte, laça de novo e puxa. Assim como no meio ponto alto, no ponto alto a gente também tem aqui 3 laçadas. Só que, a partir do ponto alto, a gente vai fechando de 2 em 2 laçadas, e não as 3 de uma vez. Então, eu vou laçar aqui uma vez e vou passar por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha. Eu vou chamar esse fechamento aqui de nó, tá bom? Então, aqui eu fiz um nó do ponto alto. Só que eu continuo com 2 laçadas na agulha. Eu vou laçar mais uma vez e vou fechar o segundo nó. Então, o ponto alto, ele é construído por 2 nós, tá bom? 2 fechamentos, ok? É importante que você entenda essa questão dos nós. Vou fazer uma correntinha e agora é hora de eu fazer um ponto alto duplo. No ponto alto duplo, a gente laça a agulha 2 vezes no fio. Olhem só, 1, 2. Entra no ponto da base, laça de novo. E a gente vai fazer os nós, ou seja, a gente vai fazer o fechamento de 2 em 2. Só que o ponto alto duplo, ele tem 3 nós, olhem só. Vamos fazer aqui o primeiro nó. O segundo é sempre fechando de 2 em 2. E o terceiro. Uma correntinha, e agora a gente faz o ponto alto triplo, que é quando a gente laça o fio 3 vezes na agulha. Vem na base e vai fechando de 2 em 2, tá? O ponto alto triplo tem 4 nós. 1, 2, 3, 4. Depois de fazer o ponto alto triplo, você vai observar que ficou uma correntinha que ia ser trabalhada. Essa correntinha, ela não vai ser usada, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha, venho no topo do primeiro leque e faço um ponto baixo no quarto ponto alto. A gente fez aqui, pessoal, a metade de uma folha. A gente vai concluir essa folha no fim da carreira. E agora, a gente já vai fazer a próxima folha, e a próxima folha a gente faz inteira. Vamos fazer aqui uma correntinha e vamos fazer um ponto alto quádruplo, tá? Que é quando a gente laça o fio na agulha por 4 vezes. Vamos entrar no ponto baixo e vamos fechar aqui os nossos nós. O ponto alto quádruplo tem 5 nós, olhem só. 1, 2, 3, 4, 5.
Vamos fazer uma correntinha e vamos fazer um ponto alto triplo que você deve lembrar que é o que tem 3 laçadas na agulha. Só que aqui é o seguinte, o ponto alto triplo a gente vai fazer sobre o primeiro nó do ponto alto quádruplo, do ponto anterior. Então, eu venho aqui, observe que a gente vê tracinhos, olhem só, esses tracinhos, eles são os nozinhos. Então, você vem nesse primeiro tracinho aqui, de baixo para cima, ele é o primeiro nó, olhem só. E é nele que você vai fazer o ponto alto triplo. Depois do triplo, a gente faz uma correntinha e faz um duplo, tá? Agora, a gente está diminuindo, tá? A gente começou com um ponto longo e agora a gente vai diminuir. E a gente faz o duplo no primeiro nó do ponto anterior. Uma correntinha e a gente faz o ponto alto no primeiro nó do ponto anterior. Chegamos aqui, pessoal, no topo da folhinha. Agora é hora da gente descer fazendo a segunda metade dessa folha. Eu vou fazer aqui uma correntinha para encerrar esse lado e mais uma correntinha para começar o lado seguinte. E eu começo o lado seguinte com meio ponto alto, tá? O meio ponto alto que eu vou fazer no nó do último ponto. Então, eu venho aqui no nozinho, no primeiro nozinho do ponto alto e faço um meio ponto alto. Uma corrente, e aqui é o seguinte, eu comecei de baixo para cima, diminuindo o ponto, agora eu venho de cima para baixo, aumentando. Depois do meio ponto alto, eu faço o ponto alto, e esse ponto alto eu vou fazer bem nesse pontinho aqui, olhem só, onde eu tenho um ponto do outro lado, tá? Faço um ponto alto. Uma corrente, faço agora um ponto alto duplo. Uma corrente, faço agora um ponto alto triplo. Faço uma corrente, a nossa folhinha está completa. Venho aqui no quarto ponto alto do leque e faço um ponto baixo. Só para não restar dúvida, eu vou fazer mais uma folhinha. Essa aqui é a parte mais complicada do nosso trabalho, mas não é tão complicada assim. Se você der atenção, você vai tirar de letra, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer ponto alto quádruplo no ponto baixo que separa os leques. Olhem só. Fechando de 2 em 2. Vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto triplo no primeiro nó do quádruplo. Uma correntinha, vou fazer um ponto alto duplo no primeiro nó do triplo. Uma correntinha e um ponto alto no primeiro nó do duplo. Uma correntinha para terminar o primeiro lado, uma correntinha para começar o lado seguinte, e eu começo o lado seguinte com meio ponto alto que eu vou fazer no nó do ponto alto. Aí, depois disso aqui, é só você usar os pontos, tá? Os nós que já estão usados do primeiro lado. Então, eu venho aqui depois do meio ponto alto, eu faço um ponto alto, sempre seguindo aqui a direção do que foi usado do primeiro lado da folha, uma corrente, um ponto alto duplo. Deixa eu repetir esse ponto alto duplo aqui. Uma corrente, um ponto alto triplo. Depois do ponto alto triplo, a gente faz uma correntinha, um ponto baixo no quarto ponto alto do leque seguinte, e a gente segue repetindo essas folhas até o fim da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, olhem só. Tô completando aqui a última folha inteira, venho aqui no quarto ponto alto e faço um ponto baixo. E agora, pessoal, para encerrar a carreira, é hora de eu completar aqui a primeira folha, que eu deixei pela metade, tá bom? Eu vou fazer aqui uma correntinha
e vou fazer um ponto alto triplo, tá bom? Para completar a folha, você faz um ponto alto triplo e vai direto no pontinho aqui, na correntinha, onde está o ponto alto triplo do outro lado. Uma corrente, e agora é a hora do ponto alto duplo, que você vai colocar na mesma corrente, onde eu tenho o ponto alto duplo do outro lado. Uma corrente e um ponto alto no mesmo pontinho aqui, na mesma correntinha, onde eu tenho um ponto alto. Uma corrente, um meio ponto alto na mesma correntinha, onde eu tenho um meio ponto alto. E agora, para encerrar, eu faço uma corrente, coloco a agulha nesse espaço aqui, tá bom? No espacinho aqui formado antes do meio ponto alto da primeira parte da folha e faço aqui um ponto baixo. Pronto, e assim a gente encerrou a nossa carreira de folhinhas, a nossa segunda carreira do ponto. Vamos agora para a terceira carreira, que não é uma carreira tão complicada quanto essa, mas é uma carreira um pouco complicadinha também, tá bom? Vamos aqui fazer uma correntinha para subir e no mesmo ponto a gente faz um ponto baixo. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer pontos altos duplos, tá? Nós vamos fazer 4 pontos altos duplos descendo e 4 pontos altos duplos subindo a folha seguinte. Observem, vou dar aqui 2 laçadas na agulha, vou entrar com a agulha pegando esse meio ponto alto aqui, que é o primeiro ponto de cima para baixo. Só que eu vou entrar por trás, olhem só, eu vou entrar com a agulha antes desse ponto, passar com a ponta da agulha na frente, voltar, pegar o fio e puxar de novo. E aqui eu vou fechar os 2 primeiros nós, tá? Fechei o primeiro, fechei o segundo. Não vou fechar mais. Vou dar 2 laçadas novamente para fazer mais um ponto alto duplo e vou passar para o ponto seguinte, pegando ele da mesma forma que eu peguei o anterior. Entro antes dele, passo com a ponta da agulha por cima dele, volto para trás, laço, puxo e fecho os 2 primeiros nós. 1, 2. 2 laçadas, vou para o próximo ponto e repito o processo. Fecho sempre 2 nós apenas, tá bom? 2 laçadas, vou para o próximo ponto e faço a mesma coisa. Olhem só, e assim está aqui a descida do nosso ponto. E agora a gente vai subir do mesmo jeito, tá? Só que agora a gente começa com os pontos de baixo para cima. 2 laçadas, venho aqui no primeiro pontinho, por trás, e fecho os 2 primeiros nós. 2 laçadas, vou para o próximo ponto e repito o processo. 2 laçadas, vou para o próximo ponto. Duas laçadas, agora eu tenho aqui o meio ponto alto, vou fazer a mesma coisa, o meio ponto alto é o último ponto de subida, fecho 2 nós, e assim está a minha agulha, olhem só, de todas as laçadas que eu não fechei. Agora é hora de eu pegar a última laçada e passar por dentro de todas elas. Com bastante cuidado, tá? Para não deixar nenhuma escapar. Faço uma correntinha para fechar e ficou assim, tá bom? Depois da correntinha, para fechar, eu vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pro topo da folhinha e faço um ponto baixo. Vou agora repetir. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. E vou fazer todo o processo de descer e subir fazendo pontos altos duplos, que eu vou fazer apenas com 2 nós. Então, eu entro aqui no primeiro ponto e faço os 2 nós. No segundo ponto, fecho apenas os 2 primeiros nós.
No terceiro ponto, mais uma vez, eu fecho apenas aqui os 2 primeiros nós. No quarto ponto aqui, os 2 primeiros nós. Aproveitem e me respondem aí nos comentários qual foi a carreira que você achou mais difícil. Essa segunda, onde a gente faz as folhinhas, ou essa aqui que a gente está fazendo agora, a terceira carreira, que é quando a gente faz esse fechamento aqui em pontos altos duplos. Então, qual que você teve mais dificuldade? A segunda ou a terceira carreira? Cheguei aqui no último pontinho, que é o meio ponto alto. Agora, eu fecho todos os pontos juntos. Faço uma correntinha para fechar de vez e logo em seguida eu faço mais 4 correntes. 2, 3, 4. Venho no topo da folha seguinte e faço um ponto baixo. E vocês vão dar a volta fazendo isso aqui, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui no finzinho da carreira, olhem só como está. Olhem só. E agora eu vou fechar aqui. Fiz o nozinho para fechar os pontinhos juntos. Vou fazer 4 correntes. E vou fechar essa terceira carreira de vez, fazendo aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Pessoal, o nosso trabalho, esse pontinho, ele é composto por 3 carreiras. Essa carreira de leque, essa carreira de folhas e essa carreira aqui de fechamento aqui, para deixar as folhinhas mais próximas uma da outra. O que a gente vai fazer a partir de agora é repetir. Repete a primeira carreira de leque, depois a carreira de folha, depois fecha novamente, tá bom? Simples assim, tá? Eu vou fazer aqui a primeira carreira, para não restar dúvidas, tá? Para que vocês consigam dar continuidade, depois vocês vão dar continuidade sozinhos. Se vocês tiverem dificuldade, não conseguirem lembrar o que vocês têm que fazer, vocês voltam esse vídeo e veja tudo de novo, tá? Porque não vai mudar nada, vocês só vão repetir essas 3 carreiras. Então, a gente vai começar aqui fazendo uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar, do mesmo jeito que a gente começou a primeira carreira. E aqui a gente vai fazer os 7 pontos altos que formam o leque. E a gente vai fazer esses 7 pontos altos aqui, ó, bem no pontinho, na correntinha que a gente fechou, unindo aqui os 8 pontos altos duplos, tá bom? É nesse lugar que você vai fazer os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar um pouquinho difícil de colocar a agulha, porque vai apertando, né? Quanto mais pontos você coloca, mais apertando vai ficar. Olha aqui, eu tô enrolada para fazer o 6º ponto alto. 6º. E o 7º. Vem aqui onde você tem um ponto baixo e faz outro ponto baixo. Ficando dessa forma. Aí, é só você ir pro próximo espaço, pro próximo fechamento aqui e fazer a mesma coisa, os 7 pontos altos. E você vai fazer isso aqui por toda a volta, tá bom? Até você encerrar a carreira. Vamos lá. Cheguei aqui no finzinho da carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo e pronto. Aqui a gente terminou de repetir a carreira só de leque. Agora, a gente repete a carreira de folhinha, tá? Que é a que a gente começa com 8 pontos altos. E a partir de agora, você vai seguir aí no seu trabalho, repetindo o que a gente fez. Como eu disse ainda há pouco, se você não lembra, volta até o início e faz tudo de novo. Vai fazendo até você conseguir decorar o ponto ou até você simplesmente alcançar o tamanho que você precisa para essa etapa, que foi o tamanho que a gente determinou no fim da carreira, tá bom? Agora eu vou trazer para vocês a minha peça no tamanho original para a gente dar continuidade de lá. Bem, pessoal, então assim está a minha peça no tamanho original. Olhem só como o nosso ponto é bem bonito. E aqui é o seguinte, eu já terminei aqui a primeira fatia da minha peça. Como a minha peça é uma peça mais curtinha, então a minha primeira fatia também é curtinha. E só para vocês terem como referência, a última carreira que eu fiz foi a repetição da primeira carreira, aquela onde a gente faz o leque com 7 pontos altos no mesmo lugar. Por que que eu decidi fazer essa carreira por último? Porque eu queria
esse efeito aqui de ondinhas, tá? Como acabamento da minha saia. Se você quiser fazer de outra forma, não tem problema nenhum. Você faz do jeito que você quiser, tá bom? A nossa próxima fatia, a nossa próxima etapa, é a etapa só de pontos altos. E nessa etapa, a gente vai fazer diminuições. Quantas diminuições? Bem, eu vou dar dicas aqui de diminuições, mas vai ser necessário que você decida, que você avalie o trabalho de vocês. Por quê? Por que a gente vai fazer diminuições? Porque a gente começou a nossa peça levando em consideração a circunferência do quadril e agora a gente está indo para a circunferência da cintura. E na grande maioria dos corpos femininos, a circunferência da cintura é menor do que do quadril. Mas menor quanto? Bem, isso varia de um corpo para o outro. Tem mulheres que têm muito mais quadril do que cintura. Tem mulher que a diferença já não é tanta. Tem mulheres que, inclusive, têm até a mesma medida de quadril e cintura, tá? Então, você precisa avaliar a quantidade de diminuições de forma individual, fazer para o seu trabalho, para quem vai utilizar a peça de forma individual, tá bom? Analisando cada corpo. O que eu dou aqui como dica? Fez a primeira carreira com diminuições? Experimente a peça, tá? Por mais que você queira deixar essa parte aqui da cintura bem próxima da circunferência da sua medida, você precisa lembrar que você vai vestir essa peça, seja por baixo ou seja por cima. Ou seja, ela vai precisar passar pelo quadril e vai precisar passar pela cintura. Então, a cada carreira que você fizer de diminuições, você vai precisar experimentar para ver se ela ainda está passando, se você consegue vestir por baixo ou por cima, tá bom? Ah, conseguiu vestir, ainda dá para diminuir um pouco mais? Então, faz a próxima carreira com mais diminuições. Experimenta novamente depois. Ainda dá para diminuir um pouco mais? Faz mais carreiras com diminuições. Experimenta de novo, tá bom? Enquanto você tiver conseguindo vestir e enquanto você ainda quiser diminuir, você pode ir diminuindo. Claro que, se você chegar no comprimento que você deseja para a sua peça e você achar que ainda dá para diminuir, mas você não quer aumentar o comprimento, o que você pode fazer é desmanchar as carreiras que você fez e aumentar a quantidade de diminuições dentro dessa carreira, tá bom? Essas são as minhas dicas. Diminua o quanto você quiser para ficar mais justa a sua cintura, mas sempre vista a peça a cada carreira com diminuições para você entender se ela está passando no seu corpo ou não, ok? Então, vamos começar. Eu venho aqui com o fio novamente e vou prender nesses espaços aqui, onde a gente tem 3 correntes do lado aqui do leque, tá bom? Olhem só. Vou dar aqui 2 nozinhos. E vou fazer aqui 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Nesse espaço aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficando aqui 3 pontos altos no espaçozinho de 3 correntes antes do leque. Venho aqui na correntinha, onde tem os 7 pontos altos do leque, e faço um ponto alto. Mais uma vez, nesse espaço aqui de 3 correntes depois do leque, eu faço 3 pontos altos. Essa correntinha aqui, onde eu tenho um ponto baixo, eu não vou trabalhar. Eu vou pular por cima dela e vou direto para o espaço fazendo 3 pontos altos. Ou seja, esse aqui já é o meu primeiro ponto de diminuição, tá bom? A partir do momento que eu não trabalho essa corrente, eu estou diminuindo um ponto. Venho aqui na correntinha onde tem os 7 pontos altos, faço um ponto alto. No espaço de 3 correntes, faço 3 pontos altos. Mais uma vez, na correntinha que está o ponto baixo, eu não trabalho, é mais uma diminuição que eu vou fazer. Passo para o próximo espaço e faço 3 pontos altos novamente. E eu vou repetir dessa forma até o fim da carreira. Se você quiser diminuir mais pontos ainda nessa carreira, você pode fazer de outra forma, tá bom? Sem problema nenhum.
Só precisa diminuir a quantidade de pontos. Ok? Como eu não quero também fechar o trabalho de uma vez, então eu vou diminuir gradativamente nas carreiras, ok? Então, essa é a minha escolha de diminuição nessa primeira carreira. Eu vou dar uma volta, tá? Vou dar a volta fazendo isso aqui e volto já. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, venho aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo. Bem, aqui já é um bom momento para você experimentar a peça e ter certeza se você vai precisar ou não fazer mais diminuições na próxima carreira, tá bom? Aí é só você subir com 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e fazer um ponto alto para cada ponto, tá? Um ponto alto para cada ponto. Se você não for mais fazer diminuições, você segue dessa forma, um ponto alto para cada ponto, aí na próxima carreira, ou em quantas carreiras você fizer a mais nessa fatia, você continua trabalhando um ponto alto para cada ponto. Mas se você quiser fazer mais diminuições, se você ainda quiser diminuir ainda mais a sua cintura, então você pode fazer diminuições da seguinte forma. Eu venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto que eu vou parar no primeiro nó, com 2 laçadas na agulha. Eu vou para o próximo ponto e vou fazer um ponto alto que eu vou parar também no primeiro nó, deixando 3 laçadas na agulha. Agora eu laço e fecho tudo junto, transformando 2 pontos em um apenas. Aí eu dou continuidade por mais alguns pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto. E mais na frente, eu repito o processo de diminuição. Faço aqui quantos pontos altos eu quiser. E aí, quando eu achar que chegou o momento, eu faço novamente 2 pontos altos presos juntos. Faço mais alguns pontos altos. Quando chegar o momento, novamente, eu repito o processo, tá? E coloco mais 2 pontos altos presos juntos e sigo dessa forma até o fim da carreira. Terminei a carreira, experimento. Passou em cima, passou embaixo? Ok. E aí, passou? Quer diminuir mais? Então, você faça a próxima carreira com diminuições de novo. Não quer mais diminuir? Então, você segue fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aí, quantas carreiras de pontos altos você vai fazer? Quantas vocês acharem necessário para essa segunda fatia do trabalho, tá bom? Simples assim. Então, eu vou avançar com o meu trabalho, fazer as diminuições até eu achar que é necessário e seguir até eu terminar essa segunda fatia, ok? Vamos lá. Bem, pessoal, então assim está a minha peça mais antecipada. Aqui eu terminei a minha segunda fatia, que é aquela que a gente faz apenas pontos altos. E só para vocês terem como referência, eu vou explicar aqui para vocês como eu fiz ela, tá bom? Mas é apenas uma referência, você não precisa repetir exatamente o que eu fiz, ok? Eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras só de pontos altos, sendo que as 4 primeiras carreiras, 1, 2, 3, 4, eu fiz várias diminuições nela, tá bom? Para ajustar ao tamanho da cintura, mais um tamanho que passasse pelo busto ou pelo quadril, enfim. E as outras 3 carreiras, eu trabalhei apenas ponto alto sobre ponto alto, sem fazer nenhuma diminuição. Mas por que que eu parei de diminuir na 4ª carreira? Porque, como eu expliquei ainda há pouco para vocês, eu fiz carreira por carreira, com diminuições, e fui testando. No momento em que eu achei que não precisava mais diminuir, eu parei de diminuir. E esse momento foi na 4ª carreira. Mas eu achei que eu precisava ainda deixar essa segunda fatia mais larga. Então, nesse momento, eu dei continuidade sem fazer diminuições, trabalhando apenas ponto sobre ponto, tá bom? Você não precisa repetir exatamente a mesma coisa que eu fiz, mas que sirva como referência para você entender como você pode proceder com o seu trabalho. Agora, a gente vai para o cós. O cós, eu vou fazer aqui um cós para receber um cordão de amarração. Se você preferir colocar algum tipo de elástico, fique à vontade, tá bom? Mas nesse tutorial, eu vou ensinar uma base para cordão de amarração, tá bom? Eu venho aqui, onde eu parei com a carreira,
E eu vou fazer esse cós usando ponto alto em relevo, que eu vou usar o pego pela frente e o pego por trás também. Eu vou explicar as duas maneiras de fazer, tá bom? Primeiramente, eu vou começar fazendo um ponto baixo em relevo para eu iniciar a carreira. E eu vou fazer o pego por trás. Eu venho com a ponta da agulha, vou trabalhar nesse primeiro ponto aqui. Eu venho com a ponta da agulha e vou entrar por trás antes do ponto onde eu vou trabalhar. Dessa forma. Vou passar com a ponta da agulha na frente, vou entrar de volta, vou puxar o fio e vou trazer pra frente, onde eu vou ter duas laçadas, aí eu vou concluir o ponto baixo. Ficou um pouquinho apertado, mas dá pra passar. Pronto. Vou fazer aqui apenas mais uma correntinha, para que eu fique na altura de um ponto alto em relevo. Agora, eu vou pro próximo ponto e vou fazer um ponto alto em relevo, novamente, pego por trás. Então, eu venho aqui trabalhar no ponto seguinte, vou entrar de trás pra frente, antes dele, passar pela frente, laçar o fio e trazer. Aí, eu termino o ponto alto do jeito que você já conhece. Novamente, eu vou pro próximo ponto e vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto em relevo, pego por trás. Depois de 3 pontos altos em relevo pego por trás, eu vou fazer 3 pontos altos em relevo pego pela frente. É basicamente a mesma coisa, a única diferença é a posição que você vai entrar com a agulha. Eu vou trabalhar nesse ponto e ao invés de eu entrar dessa forma, eu vou entrar dessa forma, de frente para trás. Vou passar com a ponta da agulha por trás do ponto, vou laçar e vou puxar. E aqui eu completo o ponto alto. Novamente, pela frente. Mais uma vez, pela frente. Pronto. Ficando assim, 3 pegos por trás, 3 pegos pela frente. Agora, é só eu repetir. Vamos aqui fazer os 3 pegos por trás. E logo em seguida, os 3 pegos pela frente. E a gente vai seguir assim até o fim da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, pessoal, olhem só. Como vocês podem ver, restam apenas aqui 2 pontos altos para eu trabalhar em cima. Só que aqui eu tenho um problema que eu vou mostrar para vocês como eu vou corrigir. Entretanto, o trabalho de vocês podem estar diferente do meu, tá? Pode estar diferente do meu. Então, o que eu vou mostrar aqui é apenas um parâmetro de correção. Se você quiser corrigir, você vai ter uma ideia pelo meu de como corrigir o de vocês, caso de vocês estejam com erro diferente. Entretanto, também não é necessário corrigir caso vocês não queiram, tá? Isso aqui é tudo uma questão de opinião, tá bom? Os 3 últimos pontos altos em relevo que eu fiz foram pontos altos em relevo pego pela frente. E os 3 primeiros, como vocês sabem, foram os 3 pegos por trás. Se eu for trabalhar sobre esses 2 pontos, eu vou fazer por trás, tá? Se eu for seguir a sequência. Mas aí, juntando com os 3 que eu iniciei, vai dar um total de 5 pontos altos em relevo pego por trás. E eu quero que fique de 3 em 3. 3 por trás, 3 pela frente, 3 por trás, 3 pela frente e assim vai. Então, para que eu consiga deixar o meu dessa forma, da forma que eu quero, eu preciso eliminar esses 2 pontos aqui, tá bom? Então, para eu eliminar esses 2 pontos, eu vou desmanchar alguns pontos do que eu já fiz, vou desmanchar 6 pontinhos, tá? E vou fechar 2 pontos juntos por 2 vezes, tá? Como são 2 pontos altos sobrando, eu fechando por 2 vezes, eu vou eliminar eles 2. Por exemplo, agora eu vou fazer um ponto alto em relevo pego por trás. Eu vou entrar aqui antes do ponto, só que ao invés de eu passar com a agulha na frente do primeiro, eu vou passar com a agulha na frente dos 2 primeiros, tá? E vou fazer um ponto sobre ele, ou seja, eu transformei 2 pontos em 1. Nesse momento, eu já eliminei um dos pontos que estão sobrando. Vou pro próximo ponto, vou fazer o segundo ponto alto em relevo pego por trás, vou pro próximo e vou fazer o terceiro. Como vocês podem ver, tenho aqui 4 pontos, eu só preciso de 3, ou seja, eu vou eliminar mais um. Eu venho agora pela frente e faço a mesma coisa.
pego 2 pontos e fecho junto. E aí, eu dou continuidade. Pessoal, como eu já falei, isso aqui é só para vocês entenderem como eu vou corrigir. Pode ser que o trabalho de vocês não esteja igual ao meu, pode ser que esteja só um pontinho sobrando, pode ser que tenha 3 sobrando, de repente, seria a hora de você fazer 3, pego por trás, e aí vai dar um total de 6. Então, enfim, para vocês terem uma ideia de como corrigir, se vocês quiserem também. Se não quiser, também não tem problema. Agora, eu venho aqui na correntinha que eu fiz para subir, e faço nela um ponto baixíssimo para encerrar essa carreira. As nossas próximas carreiras de pontos altos em relevo, pego por trás e pego pela frente, elas irão respeitar o que vem embaixo. Ou seja, onde tem ponto alto em relevo, pego por trás, você repete o ponto alto em relevo, pego por trás. Onde tem pego pela frente, você repete o ponto alto em relevo, pego pela frente. Novamente, eu vou começar fazendo um ponto baixo em relevo, exatamente como eu iniciei, um ponto baixo em relevo, pego por trás, e vou fazer uma correntinha para pegar a altura. Aí, logo em seguida, eu vou fazer mais 2 pontos altos em relevo, pego por trás. Agora, eu tenho na base 3 pontos altos em relevo, pego pela frente. Eu vou repetir. Sobre o ponto alto em relevo, que é pego pela frente, eu repito um ponto alto em relevo, pego pela frente. Mais uma vez aqui, pego por trás. E assim eu dou continuidade, tá, pessoal? Assim eu vou dando continuidade, tá? Por quantas carreiras? Por quantas você quiser. Você vai fazendo por quantas carreiras você quiser. Eu vou adiantar o meu trabalho e eu volto já aqui para explicar como eu fiz o meu cós. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Assim está a minha saia. Eu fiz aqui apenas 2 carreiras com pontos altos em relevo, tá bom? A que eu ensinei para vocês e a que eu estava fazendo quando eu parei. Vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem, não tem problema nenhum, tá bom? O que eu vou fazer agora é colocar o cordão de amarração na última carreira que eu fiz de pontos altos em relevo. Esse cordão vai passar por trás dos pontos altos em relevos que estão pela frente e na frente dos pontos altos em relevos que foram feitos por trás, tá bom? O cordão, eu fiz aqui um cordão simples com 3 cabos, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Podem fazer, por exemplo, um cordão rabo de gato, I-cord, enfim, do jeito que vocês acharem melhor. Aí, o que eu faço é isso aqui, ó. Se vocês tiverem uma agulha de passar cordão, vocês podem usar. Eu vou colocar aqui essa agulha entre os 3 de trás e os 3 da frente e vou puxar aqui pra trás. Aí, eu já venho aqui na outra troca aqui, no outro espaço e puxo pela frente. Aí, mais uma vez, eu vou pra outra troca aqui e vou puxar pra trás. E eu vou dar a volta fazendo isso, tá? Você escolhe, antes de começar a fazer isso aqui, você escolhe onde é que vocês querem que fique a parte da frente da saia de vocês, tá? Pra vocês já entrarem com o cordão no local onde vai ficar o lacinho. E, enfim, dá a volta fazendo lacinho e pronto, a sua saia vai estar finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.